Abraão era um homem que não tinha filhos. Abraão era uma pessoa que, na verdade, queria um filho e queria uma posteridade. Era um homem infeliz. Mas que de repente Deus apareceu na vida de Abraão e fez uma caminhada de fé, dizendo para ele: sai da tua terra, sai da tua família, sai dos teus apegos e vai para onde eu te mandar. Abraão não sabia nada e se colocou a caminho. Muitas vezes Deus age assim. Deus age na nossa vida não colocando coisas para nós, irmãos, mas na verdade nos chamando a uma caminhada de fé, a uma caminhada cristã, nos chamando a nos desinstalar, sair dos nossos esquemas e nos deixar conduzir. Durante muito tempo, Deus caminhou com Abraão, e lá na frente Deus deu filho para Abraão. Quando Abraão viu o filho, viu a obra que Deus fez na vida dele, Abraão ria porque ele viu o dia do Senhor. Como que pode, de um velho, de uma pessoa que já não tinha nenhuma possibilidade de ter um filho, e sobretudo de uma mulher estéril, que era Sara, de um ventre seco, incapaz de ter a vida, produzir a vida. Por isso Abraão viu o dia do Senhor, viu a glória do Senhor. E nesse dia ele ria tanto, por isso o nome do filho qual é? Isaac, o filho do riso, porque Isaac trouxe a alegria e o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. Mas acabou? Não. A liturgia de hoje mostra que Abraão se apegou ao seu filho, amava tanto esse filho, que esperou tanto tempo e amou esse filho, e de repente Deus coloca Abraão à prova e exige de Abraão uma prova. Abraão, pega o teu filho que você tanto ama, sobe na montanha e sacrifica ele para mim. Irmãos, é muito interessante essas atitudes. Por que Abraão é chamado o pai da fé? Porque Abraão não questionou Deus. Abraão não perguntou para Deus: mas como o Senhor me dá este filho e depois me toma este filho? Que diferença da nossa fé. Quantas vezes Deus permite certos acontecimentos na nossa vida que nós não gostamos, e quantas vezes nós questionamos a Deus: mas por que o Senhor permite isto? Por que fazemos isto? Porque nos falta a fé. Abraão não teve dúvida, pegou o filho e subiu a montanha com a lenha, com o cutelo, e ainda o filho Isaac pergunta: pai, posso te perguntar uma coisa? Fala, filho. Aqui nós temos a lenha e o cutelo, mas cadê o sacrifício? E Abraão diz: Deus proverá. E quando sobe a montanha, amarra o menino, põe a lenha em cima do altar, e quando ele vai sacrificar o filho, Deus diz: para, Abraão, para, não precisa sacrificar o teu filho. E Deus então lhe dá uma ovelha que está ali, um cordeiro, que ficou engarranchado no arbusto, e ele sacrifica o filho. E Deus então abençoa Abraão. Irmãos, esta palavra é muito rica para cada um de nós, porque esta palavra fala que Deus quer nos abençoar.
Mas para que Deus possa nos abençoar, nós precisamos fazer uma coisa: obedecer. A obediência não é um pulo no escuro. Abraão não pulou no escuro. Por que Abraão não hesitou em matar o seu filho para Deus? Porque Abraão tinha uma certeza: se Deus é capaz do útero de uma mulher que é incapaz de ter filho, do útero seco, Ele pôde trazer a vida, pôde gerar uma vida. Do sacrifício do seu filho, Deus poderia ressuscitar o seu filho. Por isso não teve dúvida. É esta fé que o Senhor nos pede. É esta fé que o Senhor quer que nós tenhamos. Por isso, quando Jesus subiu a montanha e levou Pedro, Tiago e João, por que esses três? Porque esses três seriam também importantes para a sua fé seria provada na hora da cruz. A cruz, irmãos, nos escandaliza. A cruz significa o quê? O sofrimento, a renúncia, a morte. Quantas vezes a morte atinge a nossa vida e nos dá medo? Por isso Deus quer preparar a cada um de nós, assim como preparou Pedro, Tiago e João, e manifestou a sua glória. E nessa manifestação, eles ouvem uma voz. Esta voz hoje é gritada para nós. Deus se manifesta. Deus se manifestou na vida de Jesus duas vezes. No batismo, quando Ele disse: "Este é o meu filho amado, em quem eu ponho todo o meu prazer." E agora no Monte Tabor, na transfiguração, o Pai fala: "Este é o meu filho amado, escutai-o." O que significa escutar? Não é simplesmente ouvir. Escutar significa caminhar com Ele, ir para onde Ele for, nos deixar conduzir, porque Ele sabe o caminho da vida. Eu não sei, vocês também não sabem. Pedro é sempre impulsivo. Pedro fala, mas não sabe o que está falando, Muitas vezes é igual a nossa fé. A nossa fé muitas vezes nós queremos amar o Senhor, mas quando chega no momento H, a gente corre. Ai, Senhor, que bom estar aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro quer se instalar. Ver a glória de Deus é bom, irmãos. Mas não existe glória sem cruz, sem renúncia, sem sacrifício. Abraão